Muito bem, como é que vocês estão? Estamos começando aí mais um programa Palavra Viva, mais uma semana aqui juntos para meditarmos a palavra de Deus. Sempre uma alegria estar aqui com vocês, sempre aqui compartilhando algo da parte de Deus, é sempre uma grande alegria. Desde já eu quero aí que você se inscreva aqui no nosso canal, compartilhe esse conteúdo com mais pessoas. Eu creio que Deus tem uma palavra para o meu e o seu coração. Nós estamos seguindo aí a nossa série de exposições do Evangelho segundo escreveu Marcos. Hoje nós vamos falar sobre a parábola da semente de mostarda, capítulo 4 de Marcos. E vai ser muito bom, né? Uma mensagem bem objetiva, clara, curta, mas que tem muito a falar ao nosso coração, muitas aplicações práticas para a nossa vida e para a vida da igreja. Então não perca essa oportunidade de compartilhar esse conteúdo com mais pessoas aí. Se você não é inscrito também, se você não segue a gente lá no Instagram eu faço alguns cortes lá. Você pode nos seguir lá no Instagram também, tanto no meu perfil, Miquel Salvo Souza Cruz, como no Palavra Viva Prog. Você também tem lá todos os nossos cortes lá dos nossos vídeos, lá que você fica mais fácil assim de repostar, compartilhar com mais pessoas lá para a glória de Deus. Mas vamos rodar a nossa vinheta aí, nós voltamos já já. Estamos de volta. Nós vamos meditar hoje sobre a parábola do grão de mostarda. A parábola do grão de mostarda. Nós vamos ler hoje Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 4. Nós vamos ler os versos 30 a 32. Evangelho de Marcos, capítulo 4, versos 30 a 32, que nos diz assim: E dizia: A que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o representaremos? É como um grão de mostarda que, quando se semeia na terra, é a menor de todas as sementes que há na terra. Mas, tendo sido semeado, cresce e faz-se a maior de todas as hortaliças, e cria grandes ramos de tal maneira que as aves do céu podem aninhar-se debaixo da sua sombra. Então, vamos hoje aqui aproveitar essa oportunidade para meditarmos nesse texto. Essa era a terceira parábola que Jesus estava se referindo, né? E se referindo aqui ao contexto da agricultura, né? Jesus ele falou da parábola do semeador, falou da semente, né? Da parábola da semente, e agora estava falando especificamente da parábola do grão de mostarda, A parábola do semeador, ela apresentava o aspecto da responsabilidade humana, ou seja, o trabalho que tem o semeador, o trabalho que tem o pregador do evangelho. A parábola da semente, ela já apresentava o aspecto da soberania divina, ou seja, uma vez a semente na terra, ou seja, a palavra semeada no coração do pecador, é ela por si só quem vai cumprir com seus objetivos, né, com seus desígnios, com os propósitos estabelecidos por Deus. E aqui, em terceiro lugar, nós temos a parábola do grão de mostarda e fala, né, nos apresenta da grandeza do reino de Deus. Nós podemos observar à luz dessa parábola a grandeza, né, do reino de Deus. E a semente de mostarda, ela também foi usada por Jesus em outro momento como uma ilustração para falar da fé. E aqui
para falar da grandiosidade do reino de Deus. Então vamos ler de novo, para a gente gravar esse texto aqui na memória. Olha o que diz o texto, capítulo 4, verso 30. E dizia: a que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o representaremos? É como um grão de mostarda que, quando se semeia na terra, é a menor de todas as sementes que há na terra, mas, tendo sido semeado, cresce e faz-se maior de todas as hortaliças. E cria grandes ramos, de tal maneira que as aves do céu podem aninhar-se debaixo da sua sombra. Então fica aqui para nós perfeitamente claro o que Jesus estava querendo dizer quando usou essa figura, né, a semente de mostarda, para ilustrar o que é a grandeza do Evangelho, do reino de Deus, o poder da pregação do Evangelho. Então, duas verdades aqui se destacam. De maneira bem objetiva, eu quero ser bem objetivo aqui. Quero destacar aqui duas importantes verdades sobre esse texto. Primeiro, o reino de Deus ele começa o quê? Pequeno. O reino de Deus ele começa pequeno. Então, a semente de mostarda ela carrega um potencial além da sua realidade. O grão de mostarda, né, ao olhar humano insignificante, mas ele carrega em si mesmo um potencial além da realidade. Na verdade, né, como uma hortaliça, deveria ser do tamanho de um arbusto, mas ela transcende o seu tamanho natural. Então ninguém, né, ao olhar um grão de mostarda, iria dizer que ele poderia chegar a 3 metros de altura, em alguns casos até 4,5 metros de altura, né? Ainda possibilitando aí que as aves se abriguem em seus galhos. Porque se nós pensarmos num grão de mostarda, é para ser um arbusto, mas ele transcende. É por isso que Jesus também usa a figura da semente de mostarda para referir-se à fé. Se tiverdes fé como um grão de mostarda. A ideia não é nem o tamanho do grão de mostarda, mas como o grão de mostarda. Em outras palavras, a fé do grão de mostarda. Porque o grão de mostarda ele teve fé, né? Usando dessa ilustração. Fé para viver além, para transcender o seu tamanho original. Ele foi destinado, né, para ser de um tamanho, mas ele usou a fé e isso fez com que ele transcendesse, ele, né, superasse a si mesmo. Isso é a ideia da fé, viver além, viver acima. Enquanto o mundo vive na base da razão, aquele que vive na fé vive acima da razão, ele transcende, né, a sua realidade. E o reino de Deus ele não é diferente. Ninguém imaginava, né, que de Belém de Judá, depois em Nazaré da Galileia, o Salvador do mundo viria. Isaías 53 nos apresenta, né, um Cristo simples que passava despercebido aos olhos da multidão, mas que depois de ser batizado por João Batista no Rio Jordão, passou a ensinar, pregar e a curar, né, enfermos, que a sua fama, né, se espalhou aí por todo Israel. Hernandes Dias Lopes, fazendo uma citação, ele diz: o reino chegou com um bebê deitado numa manjedoura. Jesus nasceu em uma família pobre, numa cidade pobre, e cresceu como um carpinteiro pobre, que não tinha onde reclinar a cabeça. Os apóstolos eram homens iletrados. O Messias foi entregue nas mãos dos homens, preso, torturado e crucificado entre 2 criminosos. Seus próprios discípulos o abandonaram. A mensagem da cruz foi escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Em todas as coisas do reino, o mundo vê fraqueza. Aos olhos do mundo, o começo da igreja reverte-se de consumada fraqueza. Quando nós observamos por essa lente, por essa perspectiva, o que era a igreja? A igreja era um grão de mostarda. A igreja primitiva ela foi da mesma forma. Ninguém dava nada àqueles homens que diziam crer num homem que acabara de ser crucificado. Apenas 120 homens e ainda por cima galileus. Os galileus eram a ralé de Israel daqueles dias. Mas Pedro se levantou no cenáculo cheio do Espírito Santo e começou a pregar de modo que 3.000 pessoas se converteram ali e a igreja começou a crescer. O reino de Deus é grande.
ainda que momentaneamente pequeno, mas carrega a mensagem mais poderosa do mundo. Alcança o ladrão, a prostituta, o adúltero, a adúltera, o corrupto, o mau filho, o mau cidadão. Ali ninguém dá nada, mas uma grande obra passa a ser realizada. Então, a grande verdade é que o reino de Deus, ele, aos olhos humanos, ele é insignificante. Ele é insignificante. Quando nós pensamos na história das grandes denominações, começaram numa casa, num lar, de maneira pequena. Hoje atravessaram séculos, alcançando o mundo através da pregação do evangelho. A mesma coisa a igreja primitiva. Quando que a igreja primitiva teve o seu auge, o seu ápice? Quando ela passou a ser perseguida pelo Império Romano. E quando você lê o livro dos Mártires, inclusive, diz que conforme os crentes iam morrendo, né, era como se fosse o sangue dos mártires regavam a semente do evangelho e fazia com que o número de cristãos, né, se multiplicasse ainda mais, né, de modo que depois essa igreja que era perseguida passou-se a ser principal religião do império a partir de 303 com Constantino e ganhou, né, todo mundo. Se nós pensarmos o próprio ministério do apóstolo Paulo, Paulo começa pregando ali em Antioquia, né, da Síria. Dali ele vai para sua primeira viagem missionária, segunda, terceira, alguns falam de uma quarta. E o desejo dele, lá escrevendo aos romanos, era chegar à Espanha. E ele disse, eu já preguei de Jerusalém até o Ilírico. Procura no mapa, né? Jerusalém e o Ilírico daqueles dias. Ele já tinha pregado praticamente toda a Europa daqueles dias. E se nós fizermos uma conta, isso foi num espaço curto de tempo, para você ver o poder do evangelho. Conforme ele ia ganhando, né, pessoas para Cristo, aquelas pessoas ganhavam outras e assim o evangelho ia se multiplicando. Para você ver o poder do evangelho, do reino de Deus em expansão, o reino de Deus em crescimento. E isso se dá até os dias de hoje. Segundo, o reino de Deus, depois que cresce, se torna o maior que existe. A semente de mostarda, embora pequena, se torna a maior das hortaliças. O reino de Deus também começa pequeno e até despercebido, mas quando cresce se torna uma árvore frondosa e que dá muitos frutos. Uma vez que a palavra é semeada no coração do pecador, um potencial enorme cresce para a glória de Deus. Isso implica no crescimento da igreja de Cristo e como no crescimento de indivíduos da graça de Deus. Ou seja, não é apenas a igreja que cresce, mas os indivíduos alcançados pela graça de Deus crescem igualmente. Há um crescimento numérico em relação ao reino de Deus, o número de novos crentes, mas há um crescimento individual também na vida de cada um que aceita o evangelho de Cristo. Ou seja, uma pessoa, quando ela vem para Cristo, aos olhos humanos é alguém, é só mais um. Né? A igreja é a comunidade daqueles ex, né? O ex-bandido, o ex-traficante, a ex-prostituta, o ex-adúltero, o ex-devedor e assim por diante, que aos olhos humanos é alguém insignificante para a sociedade, mas na mão de Cristo, né, como alguém alcançado pela graça de Cristo, torna-se uma semente, um potencial em crescimento, em desenvolvimento para o reino de Deus. Aquela pessoa outrora que não valia nada no aspecto humano, que não acrescentava em nada para a sociedade, para o mundo, nas mãos de Deus, pelo poder do evangelho de Jesus Cristo, ela se torna alguém frutífera, como nós vimos na parábola, né, do semeador, como na parábola da semente. É o mistério. Né? Você coloca na terra e ali acontece uma obra extraordinária do Espírito Santo na vida do homem, e aquilo frutifica, né, 30, 60 e 100 por um, para você ver o que é o poder do evangelho. Mas eu quero aqui fazer algumas aplicações práticas, rápidas, objetivas para nós em relação a isso. Primeiro, não desista dos cultos no lar. Meus irmãos, muitas vezes nós negligenciamos os pequenos começos, né? Negligenciamos o poder do evangelho. Meus irmãos, quando nós começamos um novo trabalho, uma nova atividade na igreja, no reino de Deus, na obra de Deus,
Ele começa pequeno, ele começa insignificante, mas o poder do evangelho carrega uma grandeza, carrega, sabe, um poder de transformação tão grande que nós não podemos negligenciar. Por exemplo, eu sou fruto, né, a minha vida, o meu ministério, quem eu sou, fruto de culto no lar. Como é importante essas reuniões, esses encontros, hoje chama-se de célula, mas né, no meu tempo, culto no lar. Essas reuniões são importantes. Quantas pessoas não se convertem em culto no lar? Quantos batismos do Espírito Santo não acontecem no culto no lar? Quantas curas, quantos milagres? Quantas pessoas retornam para Jesus nos cultos no lares? É algo hoje para o mundo insignificante, mas o poder do evangelho transforma isso em efeitos estratosféricos. Nós não podemos negligenciar isso. Se na sua igreja ela não tem um culto no lar, implante culto no lar com jovens, com os adolescentes, com o círculo de oração, com os varões. Uma vez na semana, uma vez a cada 15 dias, uma vez no mês, mas né, cria uma agenda, uma rotina para isso, porque o poder que isso carrega é espantoso. É insignificante aos olhos humanos, mas é poderoso nas mãos de Deus. Os relacionamentos na igreja né, se afloram, né, ficam melhor, as pessoas né, passam a conviver umas com as outras, e isso é um potencial na mão de Deus. Segundo, não desista dos pontos de pregação. A igreja brasileira, sobretudo a Assembleia de Deus, a qual pertenço, é uma igreja que começou com os pontos de pregação, que eram originalmente cultos no lar, que depois ali se tornou uma congregação e assim por diante. É um ponto de pregação, é um lugar ali uma vez na semana que você tira para pregar o evangelho, falar do amor de Deus, e daqui a pouco esse ponto de pregação vira uma grande igreja, uma denominação e assim por diante. Por causa do poder do evangelho. Quantos bairros novos vão surgindo na nossa cidade? São potenciais pontos de pregação, lugares que a gente pode estar levando a semente do evangelho. Inclusive em novos bairros é onde mais a chance de prosperar a pregação do evangelho. Quando você está num lugar onde está uma congregação já há muitos anos, às vezes ela já não consegue alcançar mais pessoas, a não ser que seja feita uma estratégia muito específica para atingir aquelas pessoas. Mas quando você está num novo ambiente, você tem pessoas vindo de outros bairros, vindo de outras localidades, elas estão procurando o quê? Uma igreja, um lugar para congregar. E deveria ser nosso, né, ponto-alvo de ganhar novas pessoas para Cristo, né, em novos bairros. A cidade vai crescendo, o evangelho tem que crescer também. Terceiro, não menospreze a pequena congregação. Muitas vezes o cara não quer ir ser membro da igreja lá, da congregação pequena, ou mesmo no seu bairro tem lá uma congregação pequena, você não quer congregar lá. Ou mesmo você é um dirigente de congregação, um presbítero, um obreiro, não, eu quero ir numa congregação que é maior, porque assim né, eu fico numa posição melhor. Não, nós precisamos entender que a pregação do evangelho independe do lugar, depende da mensagem, do poder de Deus, do evangelho de Jesus Cristo. A sua igreja, aquela congregação pequena, ela pode ser um potencial na mão de Deus. Basta você fazer o seu trabalho, que é pregar o evangelho. Que é engajar a igreja para os bons relacionamentos, para que a igreja cresça, frutifique. Né? A gente tem que criar estratégias. Se você está num bairro lá, faça uma conta. O pastor ou dirigente de congregação tem que ser estratégico. O objetivo de ter uma igreja ali aberta não é só fazer culto para crente. Você tem que ser estratégico. O seu objetivo é ganhar almas para Jesus. O pastor, né, o líder de missões, aquele que está engajado no evangelismo local, ele tem que entender, peraí, vamos fazer uma pesquisa, vamos fazer um levantamento. Quantas pessoas moram nesse bairro? Quantas famílias estão aqui? Quantas casas tem aqui? Né? Porque se você começar a fazer uma matemática, você vai começar a perceber um alvo gigantesco às vezes no seu bairro. Imagine se todo o seu bairro fosse membro da sua igreja local. Imagine que 10%, vamos pegar um bairro com 5 mil habitantes. Que é fácil de você encontrar um bairro aí com 5 mil habitantes. Numa cidade pequena aí. Ô louco, 5 mil habitantes. O que é 10% de 5 mil habitantes? É 500 pessoas. Quer dizer, será que nós não conseguimos ter uma congregação de 500 pessoas pelo menos? E ter o alvo aí de chegar a 5 mil pessoas num bairro? Alguém fala, não, isso é impossível. Não, isso é possível. Você tem que colocar o joelho no chão, boca no pó. Você tem que trabalhar. Você tem que fazer a obra de Deus, pregar o evangelho. São pessoas, são almas. Né? A mensagem do evangelho é o que interessa para a vida da igreja. O crescimento da igreja
É o que interessa. O reino de Deus tem que crescer através da pregação fiel da palavra de Deus. A semente do evangelho. Terceiro, ajude o pequeno conjunto da sua congregação. Departamento infantil, de juniores, né? Dos adolescentes, dos jovens, do círculo de oração dos varões. Tem gente que está na igreja de braços cruzados e está negligenciando o reino de Deus. Não, eu quero ser líder do conjunto que tem 100 componentes. Eu quero reger o conjunto que tem 40, 50 componentes. Não. E se aquele lá tiver 10 e tiver 5? Você está ali, você é para servir o reino de Deus, para que o reino de Deus frutifique, cresça. Você é professor de escola bíblica dominical. Ah, não, eu não vou me dedicar tanto, porque lá é só meia dúzia de gente que vai na escola dominical. Não, você tem que criar estratégia, você tem que ser o melhor professor que você pode ser para a sua sala de escola dominical. Hoje a gente tem tantos recursos em baixo custo. Lá na sua congregação, dá uma observada lá na sua congregação, invista na sua congregação, compra um data show, compra um notebook. Faça suas aulas lá nos slides, melhore a didática da sua aula de escola dominical. Se necessário colocar um vídeo, coloca. Se necessário colocar uma imagem, coloca. Trazer um mapa, fazer alguma coisa. Envolva as pessoas, crie esse apetite para conhecer a palavra de Deus. Muitas pessoas têm dificuldade de entender a palavra de Deus porque falta clareza, falta objetividade, falta praticidade para aquilo que está sendo falado. Muita gente quer falar difícil. Não, não é falar difícil, é falar de maneira que todos compreendam. É trazer luz, em vez de colocar empecilho e escuridão. Não, vamos fazer um negócio de maneira, né, da melhor maneira possível. Se precisar comprar umas cadeiras novas lá, compre. Né? Uma lousa, compre. Invista no reino de Deus. Isso é a semente do evangelho, nós temos que investir. Capacitação dos professores. Se você tem ali se você pertence a uma congregação e você vê que os seus professores precisam de uma metodologia melhor, né, de uma instrução, procure alguém com conhecimento para dar um treinamento, para dar uma capacitação, né, para criar uma metodologia. Ah, mas o povo não frequenta escola dominical. Às vezes não frequenta escola dominical porque falta uma estrutura, falta um café da manhã bom aí, reforçado. Alguém fala assim, não, mas vai vir por causa do café. Que importa? O que importa é pregar o evangelho. Se o povo tá vindo por causa do café e fica por causa da palavra, o café saiu barato, porque a palavra é o bem mais precioso que a gente tem. Vamos pregar o evangelho, vamos fazer as coisas da maneira, né, produtiva. Tem lá a revista da escola dominical. Hoje você pode baixar a revista, né, comprar ela, né, direto lá no Kindle, comprar ela direto lá nas plataformas, colocar no celular, no tablet. Tem tantas ferramentas e às vezes a gente não usa. Imagina naquele tempo que não tinha nada disso, hoje a gente tem material abundante. Você pode comprar um livro, né, melhorar seu conhecimento, aprimorar. Isso tudo é semente do evangelho. Isso é semente do evangelho. Até hoje eu tenho bom contato com algumas pessoas e falam assim, olha, eu lembro daquela aula de escola dominical que você deu, daquela mensagem que você pregou. Por quê? Porque a semente do evangelho ela fica, e isso é o que importa. O que importa é a semente do evangelho frutificando no coração do pecador, do homem, da mulher. Quinto, dê seu melhor como professor de escola dominical, como estou aqui dizendo. Valorize isso. Existem igrejas que já não têm mais escola dominical. Estão negligenciando a escola bíblica dominical. Meus irmãos, é bem verdade que há 200 anos atrás, mais ou menos, pouco mais talvez, não tinha escola dominical. A igreja primitiva não tinha escola dominical. Muitas igrejas no mundo não tinham escola dominical. A escola dominical é extremamente recente e moderna. Mas, meus irmãos, em muitas igrejas e denominações, o único dia que se tem para se dedicar a estudar a palavra de Deus com mais profundidade é na escola dominical. Para se tirar dúvidas é na escola dominical. E enquanto a gente tem igrejas, né, fechando, né, e abrindo outras atividades no lugar da escola dominical, o conhecimento bíblico do povo cada dia está pior. O analfabetismo bíblico tomou conta das igrejas. Porque o povo não frequenta culto de ensino, o povo não frequenta escola dominical. E infelizmente muitas igrejas, a pregação do domingo à noite não corresponde com a fidelidade da palavra de Deus, com a sustância para a vida espiritual da igreja. Muitas vezes se fica 30, 40, 50 minutos contando história, testemunho e um monte de outras coisas que são relevantes dentro dos seus, né, guardadas as devidas proporções, mas a exposição fiel da palavra de Deus muitas vezes não temos. E nós precisamos entender que a semente do evangelho precisa ser germinada no coração do pecador. Nós não podemos negligenciar essas coisas. Quantas pessoas não se converteram através de uma EBF, não se converteram através da sala de escola dominical? Eu desde criança frequentei a escola dominical. Hoje eu tenho mais dificuldade de estar na escola dominical por causa de horário de trabalho. Mas isso corta meu coração porque eu amo a escola dominical.
Eu aprendi desde criança a palavra de Deus, por quê? Porque isso foi algo que, né, meus pais, né, colocaram como uma prioridade em escola dominical, e a gente aprende, e aí isso a gente não esquece nunca mais. A paixão, o brilho no olho pelas coisas de Deus, ele começa desde criança, né? E tem gente que é idoso e não abre mão da escola dominical, por quê? Porque é fundamental para o crescimento espiritual de cada um de nós. O culto de ensino, muitas igrejas, infelizmente, negligenciam também o culto de ensino. Já não tem mais culto de ensino em muitas igrejas. Em muitas igrejas, no lugar do culto de ensino é ensaio. No lugar do culto de ensino é campanha. No lugar do culto de ensino é chá do não sei o quê. E nós estamos negligenciando o poder da palavra de Deus, como se nós... Meus irmãos, entendam uma coisa, o poder não está em você. O poder não está em mim, o poder está na palavra de Deus, é ela que é onipotente, palavra de Deus. Você não tem nada para oferecer de si mesmo, mas a palavra tem a oferecer tudo dela. Então se você não prega a palavra de Deus, não tem crescimento o reino de Deus. Dependemos do crescimento do reino de Deus através da fiel pregação da palavra de Deus. O impacto disso é no tempo. Você não tem como medir o sucesso ou insucesso, porque diante da pregação da palavra de Deus, já falei isso aqui em outra oportunidade, é impossível ter insucesso porque a palavra de Deus não tem o poder de voltar para si vazia. Ela não tem. Então pode pregar com tranquilidade, porque a palavra de Deus ela tem o poder dela, ela tem um poder soberano, ela cumpre os seus objetivos, ela não depende de mim, não depende de você, ela depende de si mesma. Então pregue com fidelidade. Pega um livro inteiro lá no culto de ensino, pastor, dirigente, obreiro, presbítero. Pega um livro inteiro da Bíblia, exponha a palavra de Deus, estude capítulo por capítulo, livro por livro, verso por verso, e vai expondo a palavra de Deus. Isso é riqueza para o coração da igreja, para o crescimento espiritual da vida da igreja. Quer trabalhar dentro de uma série? Trabalhe dentro de uma série, mas nunca deixe de dar o ensino da palavra de Deus na sua igreja. E traga qualidade para o culto de ensino. Traga qualidade. Vai orar, vai buscar Deus, vai pedir direção. Que Deus ele tem para dar para a sua igreja. Né? As comportas dos céus estão abertas para nós. A dispensa do céu está repleta. Nós precisamos acessar, né, a dispensa espiritual dos céus e entregar o melhor para a vida da igreja. Senão como que vai o reino de Deus avançar? Como que nós vamos fazer com que o reino de Deus prospere e avance? Precisamos pregar a palavra de Deus. Então fica aqui essa meditação para nós, esse alerta de Jesus, né? Conforme o texto de Marcos, a parábola da semente de mostarda. Não negligenciem, meus irmãos, o poder do evangelho. Às vezes eu fico observando algumas pessoas que não entenderam ainda o evangelho, porque outro dia surgem alguns memes, né, na internet, a gente vê algumas coisas, é engraçado, mas ao mesmo tempo é um reflexo do que nós estamos semeando. Porque quando você vê lá um radical, né, alguém que quer bater no peito, que é o crente dos crentes, é o todo-poderoso, e aí ele fala um monte de coisa e cria um monte de, né, de coisa que não tem nada a ver com o evangelho. Aí você fica assim, meu Deus do céu, o que pregaram para essa pessoa acreditar que isso é o evangelho? Tem gente que acha que o evangelho é um monte de coisa que o evangelho não é. Tem um monte de gente que acha que o evangelho é uma coisa e quando você olha para a palavra de Deus é completamente oposto. Então nós precisamos levar muito a sério a pregação do evangelho, porque senão a gente vai produzir uma igreja o quê? Doente. A gente vai produzir o quê? Uma igreja enferma. A gente vai produzir o quê? Uma igreja que não vai crescer de acordo com o evangelho de Jesus Cristo. Nós precisamos levar com fidelidade a pregação da palavra de Deus exatamente por causa disso. Mas, meus irmãos, Deus abençoe vocês. Até a semana que vem, quando nós vamos estar continuando aqui a nossa série de exposições. Vamos entrar no capítulo 4, né? Parte final, falando aí de Jesus acalma a tempestade, né? E vamos logo depois iniciar o capítulo 5 de Marcos e dando aí sempre continuidade aqui na nossa série de exposições. Ore por nós, para que nós consigamos aqui toda semana estar produzindo um conteúdo abençoado para vocês e compartilhe aí o nosso conteúdo com mais pessoas para a glória de Deus. Deus abençoe vocês e até semana que vem.